Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui hoje com uma aula sobre o reino Monera. Nós vamos estudar basicamente hoje o grupo de seres vivos formados por células procariontes, que hoje vão estar agrupados dentro de dois domínios, o domínio Arquea e o domínio Bactéria. Porém, esse grupo nós trabalhamos ainda no ensino fundamental, geralmente, como reino Monera, o reino das bactérias. Então, falou de reino Monera, é o reino das bactérias. Então, vem comigo e vamos aprender tudo sobre o reino Monera, sobre o domínio Arquea e o domínio Bactéria. Lembrando, então, que reino Monera é dividido em dois domínios, na atual classificação biológica em 3 domínios, beleza? Então, vamos lá. O domínio Arquea. O termo Arquea significa antigo. Nesse domínio, nós vamos ter aí os seres procariontes. O que são seres procariontes? São aqueles seres que possuem célula sem núcleo e sem organelas membranosas. Então, isso é o que significa procarionte. Todos os moneras, todas as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, vão possuir esse tipo de célula. Além deles serem procariontes, eles vão ser todos unicelular, ou seja, são seres formados por apenas uma célula. Algumas espécies vão formar colônias de células bacterianas, mas aqui no caso das arqueias, então nós temos os seres procariontes unicelulares que têm um material genético mais parecido com o material genético do domínio eucarionte. Nós somos o domínio eucarionte. Então, as bactérias arqueias, elas têm um parentesco evolutivo mais próximo a nós do que o domínio bactéria, beleza? Esse domínio arqueia consiste em seres que vivem em locais de extrema dificuldade de viver, locais inóspitos, como por exemplo, lagos quentes, lagos ácidos, geysers próximo a vulcões, tá? Então, dentro de rochas, são seres que vivem em locais extremamente difícil, vida. Por isso elas são chamadas de extremófilas, porque vivem em locais extremos de difícil manutenção da vida, beleza? Então, isso é o domínio Arquea. E as bactérias, ou o domínio Bactéria, nós vamos ter aí o grupo, então, das bactérias comuns. Bactérias aí como cianobactérias, por exemplo, Escherichia coli, entre outros. Então, todos os seres dos domínios Arqueia, Bactéria, ou seja, todos os seres do reino Monera, são todos unicelulares, formados por uma única célula, e também são seres procariontes, célula que não possui um núcleo individualizado. Isso aqui é o esquema de uma célula de uma bactéria. Então ela tem aqui o material genético dela todo esparramado aqui dentro do citoplasma, formando uma estrutura chamada de nucleóide, onde está o DNA. Nesse caso, ela vai ter também a membrana celular, porque é uma célula. Externamente, nós vamos ter uma estrutura chamada de cápsula. Isso aqui é uma bactéria encapsulada. E ela possui aqui ribossomos. Não possui nenhuma organela membranosa, nem aquele núcleo delimitado. Então, basicamente é isso. Estrutura bacteriana, ela vai ter citoplasma, que é a parte formada por água e sais minerais, a parte líquida, fluida da célula, os ribossomos, que são grânulos proteicos, que têm a função de fazer a síntese de proteína, o material genético aqui dentro, esparramado, não está envolto por uma camada, uma bicamada membranosa, não está envolto pela carioteca, por isso é chamado de nucleóide. Essa membrana celular e a cápsula, tá bom? E também vai ter aí, olha só, uma parede
celular, vai ter uma parede celular. Então, as bactérias, elas vão ter parede celular e algumas, além disso, possuem uma outra terceira estrutura de delimitação que é chamada de cápsula. E aqui nós temos o mesossomo, que é uma parte responsável aqui no caso por fazer a divisão celular desta célula bacteriana. Então, é uma célula procarionte, uma célula bem simples, primitiva, que não tem núcleo nem organelas membranosas. Basta você lembrar isso. O tamanho desses seres, das bactérias e arqueobactérias, são todos seres bem pequenos, com menos de 8 micrômetros. Então são bem pequenininhos. Então aqui nós temos a comparação com uma célula animal, aqui os cloroplastos que vão estar dentro de uma célula vegetal, aqui uma hemácia, uma célula sanguínea, aqui uma mitocôndria. E olha só as bactérias, o tamanho dela. Elas vão ter tamanhos aí próximos aos de uma mitocôndria, então são bem pequenas. São seres extremamente pequenos, extremamente simples. Menor do que as bactérias, nós vamos ter apenas os vírus, que nós vamos estudar em uma outra aula. Inclusive tem aula aí já sobre vírus para vocês. Eu vou deixar nos cards aí a aula sobre vírus, beleza? O que será que, onde será que vivem, né? Onde será que habitam as bactérias? Elas vão habitar aí dentro de organismos, vivendo no nosso corpo, no corpo de outros seres vivos, vivendo de forma pacífica, sem causar problema ou causando algumas doenças. E as bactérias arqueias, elas vão viver em locais, né, de difícil vida, tá? Em locais aí inóspitos, como lagos ácidos, geysers, locais aí bem quentes e difícil vida, tá? Então nós vamos ter bactérias que vivem externamente no ambiente de vida livre, bactérias que vivem dentro do corpo de outros seres vivos e bactérias que causam doenças. Nós temos bactérias vivendo dentro do nosso corpo que não causam doenças. Elas vão formar o que nós chamamos de flora bacteriana. São bactérias, porém, que vivem em simbiose com o nosso organismo, com as nossas células. Inclusive, elas desempenham uma função importante, porque onde elas habitam, elas não deixam que bactérias patogênicas, bactérias causadoras de doença, infectem o nosso organismo. Então nós temos aí, tem uma estimativa de alguns cientistas, que nós temos mais células bacterianas no nosso corpo do que células nossas, propriamente dito. Lembrando que nossas células são muito maiores do que uma célula bacteriana. Então nós vamos ter bactérias aí nas nossas peles, na pele, no cabelo, na boca, nos dentes, dentro do nosso trato digestivo, em todo local, basicamente, nós vamos ter esses seres vivendo em simbiose. E quando bactérias patogênicas se instalam no nosso corpo e conseguem se reproduzir, elas causam algumas doenças, algumas infecções, algumas doenças bacterianas. Vamos falar do tipo de vida desses seres. Então, eles podem viver livremente. Nesse caso, essas bactérias vão ter uma função ecológica. Qual que é a principal função ecológica das bactérias? Esses seres são seres que decompõem a matéria orgânica morta, restos de animais, restos de plantas, de frutos, fezes. Essas bactérias então vão decompor essa matéria orgânica, liberando a matéria inorgânica, possibilitando que essa matéria seja então reintroduzida lá na fotossíntese e reintroduzida na cadeia alimentar. Então as bactérias são de extrema importância ecológica, porque elas reciclam a matéria, possibilitam, né, que a matéria orgânica morta sejam recicladas. E aí nós vamos ter as bactérias parasitas. As bactérias parasitas são bactérias que vivem no organismo e causam as doenças. E nós vamos ter aí
bactérias que vivem isoladas, sozinhas, e bactérias que formam colônias, como aqui, por exemplo, nós temos uma colônia de Escherichia coli, que nós temos uma colônia de bactérias aqui que estão dentro de cianobactérias que estão na água. Então, colônias, olha só, formando uma espécie de colarinho. Essas bactérias aqui, a Escherichia coli, elas formam uns bastões. Nós vamos ver como que chama, né, o nome dessas bactérias de acordo com as suas formas. É muito importante. Com relação à nutrição, nós vamos ter então as bactérias heterotróficas, são bactérias que se alimentam de outros seres vivos, se alimentando do tecido de seres hospedeiros, causando as doenças. Então, nesse caso, são bactérias parasitas e fazendo a decomposição da matéria orgânica. E nós vamos ter também as bactérias autótrofas. Essas bactérias elas vão fazer fotossíntese ou quimiossíntese, processo onde elas produzem seu próprio alimento, açúcares, carboidratos, de onde elas vão retirar a sua energia para a sua vida e para a sua reprodução. Então, basicamente é isso. Nós temos bactérias heterotróficas que se alimentam de corpo de seres mortos, fazendo a decomposição, ou de tecidos vivos, causando doenças, são as bactérias parasitas, e autótrofas ou autotróficas, que fazem fotossíntese, pegando a energia luminosa e convertendo essa energia luminosa em energia química para formar os açúcares, e a quimiossíntese, usando reações químicas aí, né, de substâncias do meio. Com relação à respiração, a respiração é o processo em que os seres produzem energia a partir do seu alimento. Nesse caso aqui, a respiração pode ser de 3 tipos. As bactérias podem ser aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? São as bactérias que utilizam o oxigênio, igual nós, para quebrar as moléculas dos seus nutrientes, para liberar energia, para manter elas vivas. Nós vamos ter as bactérias anaeróbias facultativas, ou seja, essas bactérias anaeróbias facultativas, elas podem viver em ambientes com ou sem oxigênio, tanto faz para elas. E as anaeróbias obrigatórias, nesse caso, essas bactérias, elas não gostam de oxigênio, elas não vivem na presença de oxigênio. E essas bactérias, geralmente, elas fazem um processo chamado de fermentação. Um detalhe com relação às bactérias anaeróbicas. A grande maioria das doenças bacterianas são ocasionadas por bactérias, por espécies de bactérias anaeróbicas obrigatórias, que não gostam de oxigênio. Por isso que quando você se corta e vai lá no postinho de saúde e um enfermeiro ou um médico vai fazer uma limpeza de uma ferida, de um ferimento, eles usam uma água chamada de água oxigenada, rica em oxigênio. Para quê? Para combater justamente as bactérias patogênicas, que as bactérias patogênicas não gostam de oxigênio. Então, matando essas bactérias patogênicas, as bactérias anaeróbias, facultativas e aeróbicas, que não vão causar doenças, elas vão ocupar esse espaço onde estavam essas bactérias causadoras de doenças, impedindo que elas venham novamente infectar aquele machucado, aquele ferimento. Então, hoje você sabe por que é colocado nos ferimentos aí a água oxigenada, para combater as bactérias anaeróbicas obrigatórias, que são as bactérias patogênicas causadoras de doenças. Beleza? Já vale seu like aí, hein? Com relação à reprodução das bactérias, né, do reino Monera, elas podem se reproduzir de 2 formas, através de um processo assexuado chamado de bipartição. É o caso aqui. Essas bactérias, elas crescem, aumentam o seu tamanho e se dividem no final em 2 bactérias totalmente idênticas.
E muitas vezes as bactérias, antes delas fazerem esse processo de crescimento, elas se juntam uma à outra, formam aí pontes citoplasmáticas entre essas células bacterianas e elas trocam material genético. Então ocorre uma mistura de material genético. Depois que elas fazem isso, aqui nós consideramos um tipo de reprodução sexuada, porque envolve a troca de material genético entre dois indivíduos diferentes. Uma doa material genético para outra através das pontes citoplasmáticas. Essas bactérias se separam e depois elas podem passar pela divisão por bipartição, pela reprodução assexuada, porém ela já teve uma modificação, tem a mistura de material genético. Então a conjugação consiste nisso, na junção entre duas bactérias e na troca de material genético entre elas. E isso é considerado aí um tipo de reprodução sexuada, bem primitiva, mas já um tipo de reprodução sexuada. Com relação aos tipos morfológicos dos moneras, das bactérias, nós vamos ter aqui vários tipos morfológicos. As bactérias redondinhas, esféricas, elas são chamadas de cocos. Elas podem viver em pares, formando os diplococos ou formando um colarinho de bactérias arredondadas. Nesse caso aqui, as colônias são chamadas de streptococcus. Nós vamos ter bactérias compridinhas, parecendo bastõezinhos. Elas são chamadas de bacilos. Nós vamos ter bactérias espirais, espiraladas. Nesse caso, nós chamamos essas bactérias de espirilo ou espiroquetas. E nós vamos ter também aí os vibriões. São bactérias do estilo de um bastão, mas um bastão tortinho, como se fosse uma vírgula. Daí o termo vibriões, em alusão aí à sua estrutura na forma de vírgula. Aqui um resumão do reino Monera. Então o reino Monera vai estar agrupado dentro dos dois domínios, dentro do Archaea e do domínio Bactéria, tá? Lembrando que as Arqueias elas vão ser mais parecidas com os seres eucariontes do que com as próprias bactérias, tá? Esse reino Monera pode ter seres de vida livre, podem viver aí de forma livre ou causando doenças, no caso parasitas. As de vida livre são aquelas bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica, fazem a reciclagem da matéria orgânica juntamente com os fungos lá no ambiente. Com relação à respiração, nós temos as aeróbias e as anaeróbicas, que podem ser obrigatórias ou facultativas. No caso das bactérias anaeróbicas facultativas, elas vão fazer um processo chamado de fermentação e não respiração. Com relação à nutrição, nós vamos ter bactérias autotróficas que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. E nós vamos ter também as heterotróficas que fazem a decomposição ou causam doenças, se alimentando de tecidos dos organismos que elas hospedam. Com relação à reprodução, pode ser de duas formas: assexuada por bipartição ou sexuada por conjugação. E a célula, ela é uma célula primitiva, daí o termo procarionte, porque ela não tem núcleo e nem organelas membranosas. E também esses organismos vão ser todos unicelulares. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aulinha aqui sobre reino Monera, sobre bactérias e arqueobactérias. Espero que você tenha aprendido bastante, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de comentar. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.